a importância da transferência do legado. Como a gente transfere o legado. Nossa responsabilidade com relação às próximas gerações. O que eu quero conversar com vocês nessa manhã é sobre aprendermos juntos a ensinarmos os nossos filhos a amarem a Deus. Melhor, a inspirarmos os nossos filhos a amarem a Deus. Essa foi a Semana da Criança. E a gente não pode deixar de se lembrar também, aliás, eu e a Patrícia, a gente esteve em Brasília, a convite, no Fórum Global contra o Trabalho Infantil essa semana. E os números, apesar de estarem melhorando, ainda são alarmantes, gente. Sabe quantas crianças trabalham no mundo? Crianças de 5 a 15 anos trabalham no mundo hoje? Alguém tem ideia? Mais ou menos. 168 milhões de crianças no mundo trabalham. Desses 168 milhões de crianças que trabalham, 85 milhões estão expostas a atividades que colocam a vida ou a saúde delas em risco. Na América Latina, a incidência é menor, mas ainda crescente. A maior incidência, quanto mais pobre é o país, mais cedo as crianças começam a trabalhar, são obrigadas a trabalhar, a maior parte delas precisa trabalhar para ajudar a composição do orçamento da família, e isso expõe as crianças a riscos de vida, mais do que isso, uma coisa importante da gente saber, doenças, uma série de coisas, mas é o seguinte, quanto mais, muita gente ainda pensa assim, mas é bom que a criança trabalhe. É melhor que ela esteja na rua. É melhor do que ela estar na rua. Certo? Errado. Criança não tem que trabalhar. Criança tem que brincar. Criança tem que ser criança. Criança tem que estar na escola. Mas a escola... Então, ao invés da gente lutar para que a criança trabalhe, a gente luta para que a escola melhore. Porque criança tem que brincar e tem que estar na escola. Mas criança pode trabalhar. Gente, os estudos todos mostram, todas as estatísticas mostram o seguinte: quanto mais cedo a pessoa começa a trabalhar, menos tempo ela pode dedicar aos estudos, mais cedo ela sai da escola, menor vai ser a possibilidade profissional dela no futuro. Então, a gente tem duas coisas a pensar. Primeiro, orarmos, colocar na nossa agenda de oração, orarmos pelas crianças que trabalham no mundo. 168 milhões de crianças trabalham no mundo. Principalmente na África e na Ásia. Principalmente. 168 milhões de crianças no mundo trabalhando. A boa notícia é que, de 2000 a 2012, foi o que a gente viu lá no relatório que eles apresentaram, o número vem caindo, caiu 30%, é bastante, de 2000 a 2012. Mas tinha uma meta de se erradicar isso até 2016. Não se vai conseguir. Talvez, quem sabe, em 2030 ou 2050. Mas o fato é que a gente precisa melhorar as condições de escola e, mais do que isso, estava ali pensando essa semana toda, precisamos fazer um trabalho com as famílias. Com as famílias. Porque os problemas estão nas famílias. A gente precisa trabalhar os pais, a relação dos pais com os filhos, a questão da percepção dos pais, da responsabilidade deles no legado espiritual. Tudo isso é trabalho do governo, dos governantes, mas é trabalho da igreja e da sociedade, trabalho da gente. A gente tem um desafio enorme, colocar na nossa agenda de oração e investir na educação dos nossos filhos. Investir na educação dos nossos filhos. Mas, enfim, queria conversar com vocês sobre como ensinarmos os nossos filhos a amarem a Deus. Qual a nossa responsabilidade para com a próxima e as próximas gerações? E para isso, queria convidá-los a gente abrir juntos um texto. Abrir rapidinho o texto de Juízes, capítulo 2. Juízes capítulo 2, versículo 6. Encontrou aí? Juízes capítulo 2, versículo 6.
que é um texto que fala de gerações. É um texto que fala das gerações de Josué, dos filhos de Josué e dos netos de Josué. Você vai ver que é um relato triste de ser lido. Um relato triste, de descompromisso entre gerações. Encontraram aí? Encontrou? Vamos ficar de pé juntos para a gente ler? Juízes capítulo 2, versículo 6. Nós vamos ler do 6 ao 12 juntos. Vamos ficar de pé juntos para a gente ler a palavra de Deus? Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Pai, nesses momentos que temos, estamos diante da Tua palavra, estamos reunidos em torno do Teu nome. Pai, fala com a gente. Espírito Santo, toca os nossos corações, nossa mente, amplia a nossa visão, converte-nos dos nossos maus caminhos, faz com que a gente perceba aquilo que a gente está errando, Pai, e nos capacita a legarmos, a entregarmos o Teu legado, o legado espiritual que o Senhor nos deu às futuras gerações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos sentar. Gente, esse é um texto com um relato, na minha forma de ver, triste. Por quê? É um relato que fala de 3 gerações e que a terceira geração, a primeira geração começa servindo ao Senhor e a terceira geração dos netos já adora outros deuses, adora os Baalins. Negócio inacreditável. Seria transportando para a nossa realidade, seria mais ou menos o seguinte: seria daqui a 100 ou 150 anos, esse lugar aqui, que é um espaço de culto ao Senhor, as pessoas virem aqui, isso aqui ser transformado num centro de adoração a ídolos, ou sei lá um espaço de bateção de bumbo aqui, de ocultismo, de qualquer outra coisa. Passa pela sua cabeça um negócio desse? Passa pela sua cabeça imaginar a nossa comunidade, nosso espaço de culto, transformado num espaço de culto a outros deuses que não o Senhor nosso Deus? Não passa. Mas é exatamente o que aconteceu aqui. Exatamente o que aconteceu aqui. Esse texto fala de 3 gerações: a geração de Josué, dos filhos de Josué e dos netos de Josué. A geração de Josué conheceu ao Senhor, andou com o Senhor, andou com Deus, conhecia a Deus e conhecia as obras de Deus. Aí vem uma segunda geração, são os que sobreviveram a Josué, que não andaram com Deus, mas ouviam histórias de seus pais das experiências que eles haviam tido com Deus. E aí vem uma terceira geração, que são os netos de Josué,
que não conheciam a Deus, que não conheciam suas obras, que não sabiam mais nada de Deus, que ouvia relatos, lá do meu avô, até que eu ouvi falar, mas que já não tinha história nenhuma para contar da sua vida com Deus. Deus era alguém muito distante, presente lá na vida do vovô. É o quadro que a gente está vendo aqui. E aí eu queria fazer um exercício com vocês, porque parece, se você for dar uma pesquisada na Bíblia, esse parece, de certa forma, ser um fato repetitivo, essa coisa das gerações. Essa coisa de 3 gerações, e a última geração se distanciando do Senhor. E eu queria fazer um exercício da gente imaginar que cada geração dessas, 3 gerações, é representada por uma cadeira. Então, é como se tivesse aqui 3 cadeiras. A primeira geração, a geração de Josué. A segunda geração, aqui no meio, a geração dos que sobreviveram a Josué. E a terceira geração, a geração dos netos de Josué. Tudo bem? Estamos juntos? E aí nessas 3 cadeiras, a gente vai colocar um nome em cada uma delas. A primeira cadeira, a cadeira de Josué, é a cadeira do compromisso. Qual cadeira? Compromisso. A segunda cadeira, a cadeira aqui do meio, nós vamos chamar de café com leite. Sabe aquela que tá, mas não tá? É, mas não é? Tanto faz se tá ou se não tá? Quem que lembra desse termo, café com leite? É do seu tempo, viu, Fernandão? Não é do meu, não. Essa é antiga. Lembra do café com leite? O que é do café com leite? Tanto faz, né? Tá, mais ou menos. Tá, mas não tá. Eu lembro que a gente jogava bola na rua. E aí quando sobrava um... Você lembra disso? Aí assim, sempre tinha mais garotos do que os 2 times. Mas aí completava 11 de cada lado, quem ganhava no par ou ímpar ia escolhia os melhores. E aí sempre os melhores eram escolhidos primeiro, é isso ou não é? Quem jogou bola na rua sabe disso. Escolhia o primeiro. Aí escolhendo tal, aí sobravam uns 2, 3, sobravam. Mas e agora? Já tem 11, está completo? Não, mas deixa fulano entrar, ele é café com leite. Isso aí é a tropa aqui da segunda cadeira. É a tropa do café com leite. E a terceira cadeira é a cadeira da crise. Compromisso, mais ou menos, crise. Geração de Josué conheceu ao Senhor e as suas obras, andou com o Senhor. Geração que sobreviveu a Josué, não conhecia as obras do Senhor, mas havia ouvido falar daquilo que ele havia feito. Terceira geração, crise, não conhece ao Senhor, não conhece suas obras, tem relances daquilo que Deus fez. Compromisso, mais ou menos, crise. Primeira geração serviu a Deus. Segunda geração serviu mais ou menos. Terceira geração serviu a quem? Serviu aos ídolos, serviu aos baalins, serviu a outros deuses. Primeira geração está aqui servindo ao Senhor com fervor. Segunda geração é aquela que na igreja é um negócio, lá em casa, na igreja uma seda. Na igreja, abriu a porta e entrou. É impressionante. Vem no carro, vem o pai e a mãe no carro, o menino está sentado ali atrás. Aí vem o pai e a mãe no carro, vem aos berros, só falta se estapear, se empurrando dentro do carro e tal. Encostou na porta da igreja, desceu, o pai entra quase levitando, fecha até os olhinhos assim. Aí o menino está olhando, aí o pai, que estava gritando com a mãe há 1 minuto atrás, olha para o irmão,
Graça e paz, amado. Aí, na igreja, mulher intercessora, fervorosa. Em casa, o filho está sentado lá olhando, pega no telefone, a língua, quando solta, vira tapete. Você não sabe, precisa orar pelo irmão fulano, você não sabe, o irmão fulano, ai, você não sabe, o irmão fulano roubou. A irmã fulana, precisa orar, traiu o marido, vamos orar. Tudo com espírito de oração, não é fofoca gospel, espírito de oração. Espírito de oração. Que é assim, né? Tem gente que aproveita, vamos orar pelo fulano? Para orar pelo fulano, não é que eu quero fazer fofoca dele, eu falo assim, vamos orar pelas fraquezas do irmão. E aí vamos listar as fraquezas, tem que orar especificamente, entendeu? E aí tem um menino ali sentado no sofazinho olhando, então na igreja, em casa, tem alguma coisa errada. Esse menino não vai demorar muito tempo para sentar onde? Na cadeira da crise. Mas tem vários exemplos na Bíblia que a gente pode aqui só citar, que eu não quero me estender muito. Abraão, Isaac e Jacó. Quem era o Abraão? Abraão, Isaac, Jacó. Quem era o Abraão? Pai na fé. Quem mais? Como é que a Bíblia se refere a Abraão? Amigo de Deus. Esse aí era o Abraão. Qual que é a cadeira dele? Compromisso. E o Isaac? Quem era o Isaac? O Isaac estava no meio, gente. O Isaac estava no meio. O Isaac era filho de um grande pai e pai de um grande filho, do Jacó. Mas ele mesmo, café com leite. E o Jacó? Quem era o Jacó? O que a Bíblia diz, fala do Jacó? Que ele era, o que é? Enganador, trapaceiro, malandro. Até com Deus ele queria dar um jeitinho de negociar. Era assim. Quer mais? Quer mais? Davi, Salomão, Roboão. Quem era o Davi? Como é que é? O amigo de Deus era o Abraão. O Davi tinha uma descrição boa, parecida. Homem segundo o coração de Deus. Está aqui, sentado aqui. Salomão. Começou bem o cara. Prometia. Deus me dá, sabe? O que você quer, meu filho? Sabedoria, Deus. Para governar sobre esse povo, me dá sabedoria. Começou bem. Daqui a pouco, o cara começou, se agrandou, se envaideceu. O que ele fez? O que ele fez? O cara se corrompeu e arrumou 1000 mulheres, 1000 esposas, 300 no oficial, 700 no paralelo. Gente, para dar conta da minha não está mole, imagina de 1000. 1000! Olha lá, tá vendo? Falei para vocês. Mas eu brinco com ela que eu falo assim, cuidar de você é fácil. Coitado do Salomão. Pior para o Salomão. O problema não são 1000 mulheres. Gente, 1000 sogras. Deixa eu falar. Eu amo a minha sogra, eu amo. Brincadeira. Mas o cara começou bem. Brincadeiras à parte, o cara começou bem, mas o que aconteceu? Começou a casar com um monte de mulher estrangeira. Junto com isso, o que ele fazia? Ele trazia, cada uma que ele casava, trazia os seus ídolos para dentro de Israel. Trazia uma cópia básica, genérica, do seu ídolozinho particular de lá. Trazia e pumba, para dentro de Israel. Introduziu a idolatria para dentro de Israel. Resultado, o garoto que estava sentado aqui, Roboão. Filho dele, neto de Davi. O que aconteceu com Roboão? O cara, sabe o que aconteceu com Roboão? Ele assumiu o reino de Israel, ele conseguiu uma proeza. Ele rachou o reino. Ele dividiu o reino. Sabe por que ele dividiu o reino? Porque a Bíblia diz que ele era um rei injusto, corrupto, opressivo, que não ouvia os mais velhos e foi tomar conselho com os mais jovens. Sentou imposto na turma. Botou o IPTU, ó.
botou o IPTU na lua. Resultado, rachou o reino. Compromisso, mais ou menos, crise. Compromisso, café com leite, crise. O cara que está sentado ali, pensa assim, ó, primeiro Deus, depois eu. Aí, na segunda cadeira, ele pensa assim, primeiro eu, depois Deus. Aí aqui na terceira cadeira é assim, ó, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu. É assim ou não é? É. É o espiritual, o carnal e o natural. Bom, não vamos ficar esticando muito. Traduzindo, você sabe que meu avô é cearense, era cearense. Traduzindo em bom cearenseis. É o égua, o pai d'égua e o fio de uma égua. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. O duro vai ser explicar em casa hoje. O duro vai ser explicar em casa. Olha que bênção, olha, foi uma bênção. O pastor falou hoje. O que você aprendeu? Aí eu aprendi que crente pode ser o seguinte: égua, pai d'égua e filho de uma égua. Se falar isso aí em casa, tu está perdido. Mas que pastor é esse? Tu está perdido. Bom, por que eu estou falando tudo isso aqui nessa manhã? Eu queria pensar com vocês, construída essa base de pensamento a partir das Escrituras, eu queria pensar seriamente com vocês que são pais, com vocês que serão pais, com vocês que são avós, com vocês que pensam em ser pais. E a minha pergunta nessa manhã, para mim e para todos nós é: em que cadeira você está sentado? Ai, sabe que sempre que vem uma brincadeira, se prepara que depois... Em que cadeira você está sentado? Em que cadeira você está sentado? Como a gente vai pensar sobre que cadeira a gente está sentado? Eu queria aqui, então, nessa manhã, dar 2 ou 3 conselhos para você. Sobre a cadeira, sobre as cadeiras. Primeiro conselho. Para a gente sentar na cadeira do compromisso, não precisa ser perfeito, basta ser coerente. Para você sentar na cadeira do compromisso, gostei, ó, esse povo aqui, alta tecnologia, Wagner, high-tech. Para sentar na cadeira do compromisso, você não precisa ser perfeito, basta ser coerente. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que acha que para transmitir um legado espiritual para o filho, tem que ser perfeito. Tem que ser alguém que não erra, que não falha. Gente, quem não erra e que não falha, não é humano. Não é humano. Aliás, nós não somos perfeitos. Aliás, deixa eu te dar uma notícia. Se você ainda não descobriu, desculpa te falar. Tu não é perfeito, sabia? Todo mundo já sabe, não adianta ficar disfarçando. Todo mundo já sabe. Deus, nós aqui, a comunidade, a torcida do Timão toda. Todo mundo sabe que você não é perfeito. Pior, quem aspira a ser perfeito, imita uma atitude diabólica. Porque a Bíblia diz que o grande pecado de Satanás, de Lúcifer, anjo de luz, foi querer o quê? Ser igual a Deus, ou seja, querer ser perfeito. Deus não espera de nós perfeição, mas seu marido, sua mulher, as pessoas que convivem com você, não esperam de você perfeição.
Essa aspiração de perfeição, pra gente, porque as pessoas querem demonstrar que são perfeitas o quê? Para tentar, na tentativa de serem aceitas. Não, se eu me mostrar assim, se eu me mostrar perfeito, se eu mostrar que eu nunca erro, se eu mostrar que eu não tenho nenhuma falha, se eu mostrar tudo isso, aí as pessoas vão me aceitar. Aí, no meu grupo, no meu G100, vão achar que eu sou muito espiritual. Aí vão crer que eu sou muito espiritual, porque eu não erro. Aí os meus filhos vão entender a importância de seguir a Deus, porque eu não erro. Certo? Errado. Esse troço é diabólico, isso é carga diabólica. Deus não espera de nós perfeição. Seus filhos, sua família, seu grupo, seus liderados, seus líderes, não esperam de você perfeição. Esperam o quê? Coerência. Coerência mínima entre aquilo que você fala e o jeito que você vive. Ué, isso é óbvio. É isso. Aliás, eu já contei isso aqui, mas vou contar novamente. Acho que talvez uma das maiores lições que eu aprendi na minha vida sobre paternidade e sobre o que é ser homem de Deus foi com meu pai num momento de erro dele. Momento de erro. Eu, garoto, eu era uma bênção. Não entendi porque eu riso. Tem muita gente que me conhece aqui. Eu era uma bênção, queridos. Eu gostava de orar pelos irmãos com imposição de mãos e tal. Às vezes falava umas línguas estranhas. Era uma bênção. E aqui a comunidade estava sendo construída, e ali era um pátio, aquilo ali não tinha nada, né? E eu, assim como o meu primo, a sorte dele que ele não está aí hoje. Tá? A sorte dele que ele não está aí hoje. O Junião. Mas assim, nós éramos uma dupla, Batman e Robin, assim, sabe? Uma coisa... E a gente era meio guardião da igreja. É uma missão nossa, entendeu? A gente não queria que ninguém atrapalhasse nada, fizesse nada. Brincadeira. Mas a gente, garoto ali, 8, 10, 12 anos, o Genaro lembra bem, o filho do Genaro fazia parte desse triunvirato. Um triunvirato abençoado aqui dessa comunidade. 8, 10, 12 anos ali. E, às vezes, a gente brigava. Aquelas coisas de garoto, de moleque, né? Briga e tal. E eu tinha essa fama aí de brigão. Estamos ali no pátio. Aí veio uma garotada que não era daqui. Aí estamos jogando lá bolinha de gude e tal, não sei o quê. Eu não me lembro direito o que deu. Aí eu sei que deu um forrobodó. E aqueles meninos eram maiores. E aí me dá aqui a bolinha, eu não vou dar. Sabe aquelas coisas de menino? E me dá e não sei o quê. E aí os meninos vieram para cima de nós. O que eles vieram para cima de nós, para nos agredir, nós, além de menos e menores, mas a gente era valente, assim, a gente fazia pose, entendeu? Ah, tu vai me pisar, e pode pisar, mas eu sou um preguinho, mas vai doer, hein, tal. Nisso, vieram brigar ali, e aí a gente se defendeu e começou a brigar. Nisso, eu senti uma mão. Eu falei, Deus vai me resgatar. O resgate de Deus. Eu senti uma mão me pegando pela camisa e me levantando. Eu falei, Deus me resgatou. Só que a hora que eu olhei para o meu pai, a hora que eu olhei para trás, Deus estava de barba branca. Eu falei, Meu pai trouxe aqui para dentro, tal. Ó, hoje você já sabe, né? Última vez que eu falei, em casa a gente conversa. Ô pai, mas espera só um minuto, eu não fiz nada, pai, não fui eu. Não fui eu, pai, não fui eu. Hoje, dançou. Bom, resumindo a ópera para vocês. Chegamos em casa. Rodei. Eu já fui no carro, porque eu sabia, quando estava prometida, cara, me dava um sono. A gente morava 10 minutos, mas era incrível. Eu entrava no carro e em 10 minutos conseguia dormir, mas profundamente. Caía num sono profundo, tipo aquele de Adão, sabe? Para tirar a costela, sono profundo. Não havia o que me acordasse. Não havia. E a minha mãe, irmãos, a minha mãe é terrível. Porque o meu pai, às vezes ele esquecia. Mas a minha mãe, Beto, olha, você não esqueça, hein? Você prometeu. Seu filho precisa de disciplina. E eu lá fingindo que estava dormindo.
Você conhece a dona Sueli, né? A dona Sueli escreveu, amigo, esquece. Ah, bom, cheguei lá, disciplina para mim, de presente. Dancei. Oh, tudo bem, passou e tal. Naquela semana alguém procurou meu pai. E sabe-se Deus como? Contou a história. Contou a história para ele do que tinha acontecido. De que, na verdade, a gente tinha sido agredido, que eram meninos que nem eram daqui e tal, não sei o que mais. Caiu a ficha do meu pai. Ele chegou em casa, me chamou. Me levou lá, me chamou. A hora que me chamou, ele falou, vamos para o quarto. Eu falei, pronto, de novo, o que eu fiz agora? Eu era daquele, sabe? Eu não sei o que eu estou fazendo, mas já sei porque eu estou apanhando, entendeu? Não sei nem o que foi dessa vez. Aí eu falei, pronto, né? Aí meu pai sentou do meu lado, botou na cama ali, sentou do meu lado, falou, filho, preciso falar com você. Eu falei, o que foi, pai? Na verdade, filho, eu cometi um erro com você. Eu falei, o que aconteceu, pai? Ele falou, eu não ouvi você. Eu não deixei que você se explicasse. E eu fui injusto. E aí eu comecei a chorar. Eu falei, é verdade, pai. Você não me ouviu. E aí ele falou, filho, eu queria que você, diante do Senhor, me perdoasse, porque eu nunca mais vou tomar nenhuma atitude com relação a você, com qualquer um dos seus irmãos, sem que dê a vocês o direito de se explicarem. Eu falei, como é que é? Filho, senta aqui, ajoelha aqui, vamos orar junto. Deus, me perdoa. Assim, assim, assim. E meu pai, emocionado, chorou comigo. Gente, vou falar para vocês, eu nunca mais me esqueci daquilo. Talvez houve outras coisas, talvez até muito mais sérias, mas aquilo eu não esqueci. Eu não esqueci porque, para mim, ali, meu coraçãozinho de criança, minha mente de criança, minha compreensão de criança, quer dizer, o meu pai diante de mim, se assumindo como um ser humano que erra. O meu pai, aquele cara que eu admiro, homem de Deus e tal, olhar para mim e falar assim, olha, errei com você, me perdoe, não vou mais... Sabe, isso teve um impacto imenso. Até hoje, porque com as minhas filhas é dessa forma que eu faço. Eu, quando me percebo, às vezes eu estou fazendo uma coisa, daqui a pouco, gente, me bate aquela vozinha. Não é o Espírito Santo, não é. Mas tem uma vozinha dentro da minha cabeça que fala, ai, como você está ridículo hoje. Você passou do tom. Entendeu? Às vezes é minha mulher. Mas eu vou lá e falo, escuta, errei a mão, me perdoe. Ou então, olha, eu reconheço, eu estou errado nisso, nisso, nisso. Gente, os filhos da gente, para receberem um legado espiritual da gente, não esperam de nós perfeição. Esperam de nós coerência. Esperam de nós a postura de alguém que está dizendo o seguinte, olha, eu estou sendo trabalhado por Deus. A graça de Deus está sendo manifesta na minha vida. E Deus está me transformando num homem, numa pessoa, num ser humano melhor a cada dia, num ser humano mais parecido com Jesus. Tenha paciência comigo. É isso, queridos. Simples assim, difícil assim. Gente coerente erra, mas gente coerente diz, me perdoe. Gente coerente reconhece o erro. Gente coerente diz assim, ó, eu vou consertar isso, pode ficar tranquilo. Porque eu estou andando com Deus. Filho, eu estou andando com Deus. Eu estou pedindo a Deus que a graça dele me mude a cada dia. Amém? Amém. Segunda dica, segundo conselho que eu daria para vocês nessa manhã, dos 3 que eu quero dar, é o seguinte: a gente não tem como colocar os nossos filhos, fazer os nossos filhos sentarem na cadeira do compromisso. A gente não tem poder para isso. A gente não tem como pegá-los e falar, você vai sentar na cadeira do compromisso. Mas através do nosso exemplo de vida, a gente pode inspirá-los a sentarem nessa cadeira. Dá para entender a diferença? Tem pai e mãe que quer colocar o filho da cadeira do compromisso, mas na marra, na vara, no pé do ouvido, no pescoção, no pedala, sabe aquele pedala Robinho? Senta aí, moleque! Eu não acredito nisso. Não foi isso que eu aprendi.
Tem muito pai que confunde educação, aliás, tem muito pai que confunde educação com adestramento. Vocês já entenderam, não preciso explicar, né? Criança não sabe pegar os talheres, tal. Você vai ensinar. Tem pai que ensina o seguinte: a criança está pegando o talher errado, está comendo. Não fala, pega a mão e pá! Na próxima ele aprende, não é mais para fazer assim. Isso não é educação, isso é adestramento. Nem o nosso cachorro lá em casa, o cachorro da Duda, o amigo do avô dela, é desse jeito. Educação, a gente coloca limites, mas a gente inspira com a vida. A gente inspira sendo do jeito que a gente é. A gente mostra para os nossos filhos como é que se anda com Deus, andando com Deus. É assim. Como é que a gente ensina o valor da oração para os nossos filhos? Como é que é? É isso. Difícil, né? A gente ensina o valor da oração para os nossos filhos orando. Como é que vocês acham? Perdão por eu falar, enfim, eu falo das minhas experiências porque é aquilo que eu vi, que eu vivi. Mas como é que vocês acham que eu aprendi, por exemplo, o valor da oração? Com a minha mãe orando. Filho, não, espera só um minuto. Aquela tensão antes de prova, antes do vestibular. Não, filho, espera aí. Aliás, a minha mãe, nessa coisa da oração, tem até histórias engraçadas. Pode contar? A gente estava... Nossa, o tempo está estourando. 5 minutos eu encerro. Mas eu jogava basquete na escola. E a minha mãe até hoje é assim, ela não pode ver um jogo. A gente vai assistir a Copa do Mundo com a minha mãe, a gente pede para ela: mãe, não está dando, mãe. Porque a minha mãe: ai meu Deus, olha isso, ai meu Deus, ai. Aí ela: não vou aguentar. Aí ela sai e vai para o outro quarto. Você fala: mãe, fica orando aí no outro quarto, mãe, sem problema. Hora que vai dar tudo certo, mãe. E eu jogava basquete, tinha ali meus 12, 14 anos. Jogava basquete na escola e num clube. E aí tinha os campeonatos, a minha mãe ia junto. E aí, esses gritos da Copa do Mundo eu ouvia lá na arquibancada. Ela: ai meu Deus, meu filho! Tal. Mãe, a minha mãe está lá. Adolescente, tudo morre de vergonha. Minha mãe está lá. Aí eu, de repente, sumia. Eu falei: mãe, onde você estava? Você não estava lá acompanhando... Você não estava lá acompanhando o jogo? Filho, não aguentei, filho. Eu fui lá no banheiro orar por você, porque não estava dando. Ah, então tá bom. Mas brincadeiras à parte, a minha mãe é uma mulher que tem esse valor da oração muito forte na vida dela. O meu pai. Como é que eu via o meu pai? Às vezes eu via a gente passar por crises, por lutas, aqui na igreja, ou mesmo em casa. Gente, não foram poucas as vezes em que eu acordei, às vezes de madrugada, adolescente, para tomar uma água lá na cozinha. A gente morava numa casa grande. Tinha a cozinha e do lado assim da cozinha tinha o escritório do meu pai. Né? Não foram poucas as vezes que eu acordei, às vezes 3, 4 horas da manhã, e eu ouvia um murmúrio, a luz acesa do escritório do meu pai, eu ouvia um murmúrio ali. Eu chegava ali, ia pertinho, via pela fresta, ia lá ver. Seus filhos veem o que você faz, tá? Ia lá ver, estava meu pai orando. E aí eu ouvia. Ele orando pela gente, ele orando pela igreja, pelos irmãos, orando pela nossa família, orando mesmo, se derramando diante de Deus, orando por aquela crise, pedindo a Deus uma resposta. Gente, isso é ensinar com o exemplo a sentar na cadeira do compromisso. Tem gente que acha que não, você vai decorar o Salmo 119, enquanto não decorar o Salmo 119, não sai daqui. Onde já se viu? Aí, adestramento. Aí, o garoto vai lá e decora. Salmo 119. Repete tudo. O que isso faz de sentido na tua vida? Ah, não sei. Religião. Adestramento. Comportamento. Para sentar na cadeira do compromisso, a gente inspira com a vida. A gente inspira com o exemplo. Exemplo. Como? Não vou ler aqui com vocês, porque eu vou encerrar.
Falei mais do que eu pretendia. Mas vou deixar um texto ao coração de vocês. Deuteronômio, não precisa abrir não, capítulo 6. Porque muita gente, mas como? Como que a gente faz isso? De que jeito? Deuteronômio capítulo 6, versículo 2. Tudo bem, vai, abre aí, mais 2 minutos, vamos lá. Como? Como que a gente, com o exemplo, ensina eles a sentarem na cadeira do compromisso? Como a gente os inspira? Como a gente transfere o legado? Como a gente transfere aquilo que Deus está fazendo na gente para a vida deles? Como? Olha a sabedoria bíblica. Deuteronômio capítulo 6, versículo 2. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias de sua vida, para que tenham vida longa. Versículo 5. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E olha agora, versículo 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Como? Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. E escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Como? Como que a gente transfere um legado? Isso aqui é uma descrição clara. Depois, durante a semana, pense nisso, como é que isso pode se aplicar na sua vida prática. Mas é como? É andando, é vivendo, é caminhando. O texto bíblico fala sobre sentados juntos, acordando, deitando juntos. Olha só coisa boa. Mas eu não tenho tempo, eu trabalho o dia todo. Gente, quem compartilha a Bíblia, os textos bíblicos, as histórias bíblicas com os seus filhos é você. É responsabilidade sua. Mas por quê, pastor? Porque no futuro, quando eles buscarem referências éticas, eles não vão buscar referência ética no Arnold Schwarzenegger, no Sylvester Stallone. Eles vão buscar referência ética, inspiração de vida em homens como Davi, em homens como José, em homens como Abraão. Mas isso a gente transfere falando, conversando. Então eu vou fazer agora o culto doméstico de 3 horas por dia, todos os dias. Não é isso. Pega uma história bíblica antes de dormir, trabalha o dia todo. Pega uma história bíblica antes de dormir. Reúne com seus filhos. Tem só um filho, tem uma filha. Vai lá, deita na cama com teu filho e fala, escuta, olha que legal essa história aqui. Gente, é 10 minutos. Mas você planta sementes no coração. É brincando. Sabe como é que aliás, precisa falar de sexo com seus filhos. Você já falou? Então vou te dar uma má notícia. Alguém já falou. E pior, muitos já falaram com as piores intenções. Gente do céu, precisa falar de sexo com os filhos. Mas como? Quando? Quando eles perguntarem. Mas como que eu falo? De uma maneira que eles possam entender. Na linguagem deles. Sabe como é que eu aprendi esse negócio de andando, levantando, caminhando, brincando? Sabe como é que a minha primeira lição sobre sexualidade, sabe com quem foi? Com meu pai. Sabe como? Jogando futebol de mesa. A gente jogava botão. Meu pai era craque. E era duro ganhar dele. Estamos jogando botão. Ele sempre, uma vez por semana, separava um tempinho para a gente jogar botão juntos. Quem é do tempo do futebol de mesa aqui? Agora é o FIFA, né? Agora não dá mais. Aquele FIFA é bom, hein, gente? Fala sério. Pô. Aí estamos lá jogando futebol de mesa. Eu tinha ali meus, sei lá, entre 9 e 11 anos. Estou jogando futebol de mesa. Pego... Pai vai para o gol. Quem joga futebol de mesa sabe, né? Aí o cara vai arrumar o goleiro, né? Aí meu pai está arrumando o goleiro. Enquanto ele está arrumando o goleiro... Ô pai, o que é sexo? Goleiro até... Espera aí, filho, estou arrumando o goleiro aqui. Só um minuto. E
E aí, com a maior naturalidade do mundo, falou comigo. Gente do céu. Gente do céu. Vida de Deus é transferida vivendo com Deus, andando com Deus, de uma forma que os nossos filhos olhem para nós e falem: eu quero andar com Deus do jeito que meu pai anda, eu quero ser cristã do jeito que a minha mãe é, eu quero andar com Deus do jeito que a minha mãe anda, porque a minha mãe conta que essa aventura de andar com Deus é tão boa, e ela mostra para mim que isso é tão especial, que eu quero isso para mim. É desse jeito. Mas eu não vou esticar mais aqui com vocês, poderia falar aqui várias outras coisas. Mas a questão é a seguinte: a gente vive de um jeito que os inspira. E o resto? O resto é problema do Espírito Santo. Deixa com Ele, que Ele vai fazer. Amém? É isso. Viva com Deus. Ande com Deus. Fale das suas obras. Inspire o seu filho, inspire a sua filha a sentar na cadeira do compromisso. Mas quem que vai colocar ele lá? O Espírito Santo. Para. Deixa o que o Espírito Santo faz. O papel da gente é deixar claro para eles em que cadeira eles devem sentar, porque é a cadeira que a gente senta. O papel da gente é deixar claro para eles em que porta eles batem na hora da angústia, na hora da aflição. Em que porta eles batem. O papel da gente é deixar claro em que porta eles batem na hora de tomar as decisões. O papel da gente é deixar claro a quem a gente serve e a quem a gente segue, discípulo de quem a gente é. Porque do mesmo jeito que nós somos discípulos de Jesus, nós queremos inspirá-los a serem discípulos de Jesus também, porque eles são nossos discípulos. Seu filho é seu discípulo. Eu encerro com vocês nessa manhã, deixando um apelo aqui. Para sentar na cadeira do compromisso, precisa ser perfeito? Não. É só o quê? Ser coerente. Se pudesse vir alguém aqui para me ajudar no teclado. A gente não consegue fazer os nossos filhos sentarem na cadeira do compromisso, certo? Mas a gente consegue mostrar para eles, com o nosso exemplo, como é que se senta ali, certo? O resto é tarefa de quem? Do Espírito Santo. E para encerrar com vocês nessa manhã, se tem alguém sentado aqui nessa manhã na cadeira da crise, hoje é dia de mudar de cadeira, e hoje é dia de sentar na cadeira do compromisso. Amém? Se tem alguém que deixou o tempo passar e, enfim, se distanciou, parou de ouvir tanto a Deus, acabou se sentando na cadeira da crise, eu tenho uma boa notícia para você. Lembra do Jacó? Lembra do Jacó? Ele sentou na cadeira da crise, mas ele se encontrou com Deus. Deus o tocou. Ele teve uma experiência renovadora com Deus. Sabe o que aconteceu? Ele saiu da cadeira da crise e foi para a cadeira do compromisso. Porque o nosso Deus, gente, o nosso Deus é assim. Ele nos ama. E Ele o tempo todo está nos convidando: volta para essa cadeira. O que você está fazendo aí, rapaz? Lembra da história do pródigo? Menino, o que você está fazendo aí, comendo isso aí? O que você está fazendo aí distante desse jeito? Teu lugar não é esse não, teu lugar é aqui do meu lado, tem uma cadeira de honra para você. Vem cá. Mas pai, o senhor viu o que eu fiz, olha o que eu estou fazendo. Está arrependido, meu filho? Tua cadeira está aqui guardada. Mas, meu filho, tem um anel novo para você, tem roupa nova. Meu filho, você é meu filho. Não há nada que você possa fazer para que eu te ame mais, nem nada que você deixe de fazer para que eu te ame menos. Meu filho, eu amo você. Meu amor por você é incondicional. Eu aceito você do jeito que você é. Se você está arrependido, vem cá, tua cadeira está aqui, meu filho. Em que cadeira
Em que cadeira você está sentado? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu não vou constranger ninguém a nada, não vou pedir para ninguém vir aqui à frente. Mas eu queria que vocês fizessem uma reflexão profunda nessa manhã, que é uma manhã em que a gente vai orar pelos nossos filhos. Que é uma manhã em que a gente está pensando do jeito que a gente vai ser pai. Que é uma manhã que a gente está pensando o jeito que a gente já foi pai, o que a gente errou e o que a gente pode consertar. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, coloque as duas mãos sobre o seu coração, fale com Deus. Firme o seu pensamento em Deus e fale com Ele. Fale com Deus. Deus, você sabe em que cadeira você está sentado. Você sabe. Você sabe. Você acha bom? Tá bom. Firme o seu pensamento em Deus. Além do seu exame de consciência, vou dar uma dica para você. Quem diz em que cadeira a gente está sentado é a nossa mulher, são os nossos filhos, é o nosso marido. Se tem alguma dúvida, pergunte para eles. Pergunte para eles, eles sabem exatamente em que cadeira você está sentado. Eles nos conhecem bem. E se a resposta do seu coração nessa manhã é: eu estou sentado na cadeira da crise, mas eu quero me levantar daqui. A pedido do pastor Wagner aqui, da equipe pastoral, eu vou fazer um convite a você. Se você quer mudar de cadeira, levante-se da sua e venha aqui à frente, que nós vamos orar com você. Passar por crise não é vergonha nenhuma para ninguém. Nosso Deus é especialista em crises. Peço que todos permaneçam com a cabeça curvada, os olhos fechados. E aqueles que se sentem na cadeira da crise e que querem sair da cadeira da crise e que hoje tomam uma decisão diante do Senhor de mudarem de cadeira, venham aqui à frente. Pode vir, vem aqui. Vem aqui à frente. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deus é um Deus de memoriais. Ele respeita essas ações. Essas ações, esses passos no mundo espiritual têm um significado importantíssimo diante do Senhor. Importantíssimo diante do Senhor. Pode vir, pode vir. Pode vir, vem cá, vem cá. É o nosso Deus te esperando. Ele é seu Pai. Ele é seu Pai. Ele é seu Pai. Te esperando de braços abertos e festejando, falando: que bom, meu filho está voltando para casa. Ele viveu uma crise, sim, ele se sentou ali naquele outro lugar, mas o lugar dele estava aqui guardado. Eu estava esperando esse dia, eu ansiava por esse dia, eu ansiava por esse momento. Vem aqui, pode vir aqui à frente. Vem, querido, vem, querida. Coloque as duas mãos sobre o seu coração, aqui à frente. Comece a falar com Deus. Vocês que estão todos aqui à frente, comecem a falar com Deus. Você que está no seu lugar, vai falando com Deus. Vai falando com Deus. Tem muita gente aqui, se alguém mais quiser vir, venha aqui à frente com liberdade. Vem aqui. Vem aqui. E os que estão sentados, eu peço que, de olhos fechados, fiquem de pé. Nós vamos ficar de pé juntos nessa manhã. Coloque as mãos sobre o seu coração e deixa Deus falar ao seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Que cadeira você está sentado? Se você cansou de sentar na cadeira da crise, vem para cá. Hoje é tempo novo. Hoje é um tempo novo na sua vida. Tempo de resgate, tempo de mudança, tempo de transformação, tempo de conversão de caminhos. Os revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor.
Tudo tu sabes de mim. Quando sondas Vamos cantando meu juntos nessa manhã. coração, Oh Deus. eis que tudo Oh Pai, o Senhor pode nos conhece, ser Pai, no fundo das nossas dentro almas. de mim. Oh, Leva, amém. Senhor, leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade Vai falando com Deus. Vai cantando em forma de oração essa música nessa manhã. Levante as suas mãos aos céus e vai se abrindo com Deus. Vai falando: Deus, eu sei que o Senhor me vê, o Senhor me olha. Oh, amém. E não posso negar que os teus olhos. Vai recebendo algo especial de Deus nessa manhã. Recebe o sopro do Espírito. Oh, amém. Recebe o doce olhar de Deus sobre você nessa manhã. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais. Muito mais além, Pai. Muito mais além do que eu posso imaginar. Oh, Deus, faz isso com a gente, Pai. Oh, teus olhos de doçura, de ternura estejam voltados para os meus irmãos e irmãs nessa manhã. Oh, recebe-os, Deus. Recebe-os com festa, Pai. Oh, amém.